Olá, pessoal! Tô fazendo uma encomenda desses mini cachepôs que são usados em lembrancinhas de maternidade e lembrancinhas de aniversário no geral aí. E eu decidi fazer uma aula explicando passo a passo de como você deixar seus pontos mais retinhos, fazer uma subida bem bacana, olha. No meu curso já tem aula, tá? Onde eu explico onde subir aqui, ó, sem deixar marcação. Você não consegue ver aonde que tá a marcação da subida, tá? Nessa aula eu vou fazer uma parecida, mas se você quiser fazer exatamente assim, tem aula lá no clube junto da bandeja mel, tá? Que é a bandeja em MDF. Mas essa aula aqui vai ser muito boa para você que tá querendo fazer esse tipo de trabalho, ok? Para fazer esse tipo de cestinho, eu prefiro utilizar os fios de malhas um pouquinho mais finos, tá? Porque deixa a peça um pouquinho mais delicada também. Aí eu vou mostrar para vocês a diferença que dá, ó, de um com o fio mais fino e um com o fio mais grosso. Aí é questão de gosto, tá? O que acontece? A primeira coisa que a gente vai fazer é o anel mágico, que é onde a gente põe os primeiros pontos, certo? Aqui, quando eu vou trabalhar com um fio fino, eu coloco 8 pontos no anel mágico. Quando eu trabalho com um fio grosso, eu coloco 7. Por quê? Isso vai impactar na largura aqui do fundo. Então, se eu quiser um pouquinho menor, eu ponho 7 pontos. Se eu quiser um pouquinho maior, né, que é o caso de trabalhar com fio fino, mas se você colocar os dois juntos, ó, esse aqui que o fio é mais grosso, ele ainda fica um pouquinho maior do que esse que eu fiz com mais pontos. Então, só para você entender, a quantidade de pontos que a gente geralmente põe no anel mágico são 6, 7, 8 e às vezes até 10 ou 12. Mas daí os 10 e 12 é para outros tipos de trabalho, como tapetes e suplá, tá certo? A gente vai fazer aqui passo a passo, bem devagar, tá? Do mini. E daí eu vou explicar para você, se você quiser aumentar, como que você vai fazer também. Então aqui os materiais que eu utilizo, geralmente é a agulha 4, assim de metal, para arremates e acabamentos, tesoura, e eu vou usar a agulha 7. Eu uso bastante a agulha 7 para fazer cestos. E como eu falei para vocês, esse daqui é o fio de malha Guarani, eles vendem no site, eu vou deixar o site deles e o cupom de desconto na descrição do vídeo, tá? Esse fio aqui, ele é fininho e tem uma elasticidade bem boa. Tipo assim, ele não é muito elástico, mas também ele não é seco, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o anel mágico. Esse anel mágico, gente, nós utilizamos eles para vários trabalhos, além de cestos, tá? Então você põe a pontinha do fio aqui na frente da mão, pega a ponta maior, ó, e dá um giro formando um X. Daí você segura aqui em cima desse X com o outro, com o polegar, ó, e vira. O que acontece? Essa ponta maior, ela tem que ficar atrás dessa aqui. Então, a ponta maior pra lá. Aí você vem com a agulha aqui, laça esse fio e traz, ó. Segura ele pra formar só uma laçada, tá vendo? Aí, segurou tudo lá, ó, você tira a mão daqui. Se você quiser ver uma aula mais detalhada de anel mágico, eu tenho aqui, vou deixar aqui no card, tá? Aí você controla puxando o fio, ó, se essa laçada vai ficar maior, ó, maior, trazendo fio, ou menor, tá? Então, ela não precisa ficar muito grande, só o suficiente para passar aqui a agulha sem grandes dificuldades, ó. Aí você laça o fio, eu laço o fio sempre aqui, ó, pela frente, trazendo. Isso daqui vai ser o nosso primeiro ponto, que vai ser a correntinha, tá? Então, eu recomendo que você use um marcador para você saber onde que ela fica, porque senão depois você não consegue visualizar ela. Coloquei o marcador bem no centro, daí eu venho aqui dentro, ó, trabalhando por cima dessa alcinha e da outra maior. Eu insiro a agulha dentro aqui do anel mágico. Cuidado com a agulha, tá? Que você tem que deixar a pontinha dela sempre de lado, ó. Insere, laça o fio, tá vendo que ela vem de lado, ó? O que você mexe não é nem na posição da agulha, é na posição da mão, ó. Tá? Aí você dá um pouquinho de altura. O que seria essa altura? Você estica um pouquinho esse fio aqui, ó, tá? Pra dar altura. Então, o que acontece? Às vezes eu peço pra dar altura, algumas pessoas simplesmente esticam o fio. Elas seguram aqui, ó, trava aqui e puxa aqui, ó.
aí não solta o fio, ela estica. Então, é necessário você soltar o fio para dar altura. E nessa primeira carreira, é super importante você deixar os fios bem folgados mesmo, tá? Você não precisa ter medo de deixar ele folgado. Porque senão, gente, quando você for fechar o círculo mágico, ele não vai fechar, porque ficou apertado, daí não tem como o fio passar por dentro aqui do espaço, porque não vai ter espaço, né? Então, dá altura aí sem medo, laça o fio por baixo e tira essas duas alcinhas, ó. Certo? Novamente, insere a agulha, laça o fio atrás, ó, dá altura, laça, traz. Ó, fiz 1, 2. Aí eu vou fazer os 8 que eu falei pra você lá no início, certo? 3. É sempre igual. 4. Percebam que eu faço um do ladinho do outro, eu não trabalho um por cima do outro, por isso que eu vou mudando aqui a posição da minha mão, tá? Sempre muda a posição. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último. Pontos baixos, tá? A gente tá contando pontos baixos. A corrente é outra, mas a gente tá contando os pontos baixos. Você conta aqui pelas essas duas alcinhas de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Aí, feito os 8, gente, você vai simplesmente puxar essa pontinha menor, ó, pra fechar. Pode puxar sem medo. Aí, tem alguns fios que rebentam, mas tudo bem. Espero que não seja o caso. Pra fechar, ó, a gente vai fazer o fechamento invisível de pontos baixos, tá? Então, você sempre vai usar esse fechamento invisível em ponto baixo se você estiver trabalhando em pontos baixos, certo? O que acontece? Aqui é a corrente. E aqui, ó, lembra eu falei pra você que é o ponto? Essas duas alcinhas fazem parte do ponto. O ponto, ele tem as partes de cima e o corpo, que é a parte de baixo. Aí você insere a agulha lá de trás, ó, tá vendo? De trás. Se eu tivesse pedindo pra você colocar de frente, ó, seria aqui, tá? Mas eu tô pedindo o contrário. Então, é de trás pra frente. Leva essa alcinha pra agulha e leva pra lá, ó, tá? Quando você leva essa alcinha pra lá, ela fica uma alcinha aqui também, ó, na frente, ó, que é a mesma que você levou pra lá. Você insere a agulha embaixo dela, tá? Embaixo só disso aqui, gente, ó, que você levou pra lá pra trás, tá? Insere, tira o marcador, tá? Isso aqui é um processo, ó. Aí você transfere a mesma alcinha pra agulha. Ó, transfere as duas perninhas, tá? Passe esse fio em cima da agulha, esse menor. Você laça o fio maior e traz. Dá altura na corrente, ó, tá vendo? Eu não tô fazendo apertado, gente, ó, isso aqui a gente não faz. Se você fizer apertado assim, vai criar buraco e você não vai conseguir trabalhar depois. Então, dá altura, laça o fio, tira, ó, faz uma corrente. Esse aqui é o nosso primeiro ponto, tá? Aí, gente, aqui você vai inserir a agulha no mesmo lugar lá, onde é o pezinho aqui, ó, da corrente. E vai inserir a agulha, vai laçar o fio, vai trazer e vai dar altura. E vai fazer aqui um ponto baixo. Quando a gente põe dois pontos, que é esse caso, ó, uma corrente e um ponto baixo no mesmo buraquinho, significa que a gente tem um aumento, tá? Então, você vai ouvir falar bastante em aumentos, que são geralmente dois pontos juntos. Se for mais de dois pontos, geralmente a receita vai falar. Aí a gente vai trabalhar sempre nessas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? Nessas alcinhas dos pontos. Aí você vai fazer um aumento nesse aqui. Então, o que que é o aumento? Você insere a agulha embaixo das duas alcinhas, laça o fio atrás, ó, da altura, faz um ponto baixo. No mesmo lugar, tá? De novo, embaixo das duas alcinhas, laça o fio atrás, da altura e faz outro ponto baixo. Então, você fez um aumento. Por que que a gente faz aumentos, Ed? Uma aluna minha me perguntou esse dia, qual que é o objetivo de fazer aumentos? Então, gente, a gente faz aumentos quando a gente quer abrir o trabalho, tá? Então,
eu não quero que ele suba. Se eu não fizesse aumento aqui, ele já ia subir, tipo um copinho, tá? Então, a gente faz os aumentos, pontos juntos, que é pra ele abrir, tá? Então, é pra isso que a gente faz os aumentos. Aí, a gente vai fazer um aumento pra cada um desses pontos da base, tá? Ou seja, a gente vai fazer 2 pontos pra cada um deles, ó. E no mesmo lugar, mais um. E a gente tá trabalhando por cima da alcinha. No próximo, a mesma coisa. Se você tiver dúvida em relação a isso, gente, deixa aí nos comentários. E o anel mágico a gente faz para iniciar o trabalho circular. Então, eu vou fazer o aumento para cada um desses pontos, que são essas 2 alcinhas. E volto. Então, gente, só recapitulando aqui, ó, eu não fechei completamente o anel, por isso que ficou esse buraquinho. Só recapitulando a parte daqui do anel mágico, que se você quiser, se o teu fio for um pouquinho mais grosso que esse, você pode fazer com 7 pontos, tá? Pra não ficar um cesto muito grande, um mini muito grande. Aí, agora a gente vai começar a subir. Então, nós vamos subir assim, ó. Tá vendo aqui que aqui tem a corrente, por isso que a gente põe o marcador. Você vem nesse ponto, ó, com a agulha lá de trás pra frente, sempre pra fechar a agulha vem de lá. Daí você leva essa alcinha pra agulha e leva lá pra trás, ó, certo? Você vem aqui, ó, pegando essa alcinha de dentro, tá vendo? Tem 2, pega essa aqui, dessa mesma que você levou lá pra trás, pega só de dentro. E pega essa daqui de dentro também, ó. Que é essa que fica aqui em todos os pontos, tá? Aí você transfere isso aqui pra tua agulha, ó. Tá? Aí você puxa aqui um pouquinho, só pra deixar mais apertadinho essa laçada. Aí feito isso, ó, tá tudo lá, você laça o fio maior e traz. E faz aqui uma corrente. Eu vou fazer de novo porque eu acredito que foi muita informação. Ó, pula a corrente e vem no primeiro ponto com a agulha lá de trás pra frente. Leva essa alcinha pra agulha e leva lá pra trás. Pega essa alcinha aqui, ó, só uma, essa mesmo que você levou pra cá. Insere a agulha embaixo, pega a de dentro, ó. E transfere isso aqui pra agulha. Aí, você laça o fio maior e traz. Dá altura e faz uma corrente. Tá vendo que eu faço aqui grande também? A corrente, gente, não precisa ter medo de dar altura, especialmente nas primeiras carreiras. Por quê? Se você deixar muito pequeno, depois ela tende a ficar ainda menor, tá? Então, sempre a primeira carreirinha, dá uma atenção especial pra você deixar um pouquinho maior. Aí, você vem sempre pegando essa alcinha e a de dentro. Insere a agulha, passa o fio atrás, ó, da altura. Lembra que eu tô falando da altura? E faz ponto baixo. Pega essa alcinha aqui e a de dentro. Passa o fio atrás, da altura, faz o ponto baixo. E assim você continua. Para você fazer um trabalho bem feito, você não pode fazer com pressa, tá? Se você fizer rápido, os teus pontos eles ficam todos desiguais. Fica um maior, outro menor, um mais apertado, mais folgado. Se você quiser saber exatamente como deixar os pontos do mesmo tamanho, eu tenho aula também lá no curso para iniciante do clube. Tá? Eu vou deixar na descrição o curso. Se for seu interesse em aperfeiçoar o seu trabalho, aprender técnicas novas, vale a pena se inscrever. É R$ 29,90 o plano mensal, tá bom? Algumas meninas entram para o clube para fazer apenas bolsas, se especializar em bolsa, fazer modelos diferentes. E algumas estão criando até os seus próprios modelos de bolsas. Bem bacana. Aí, gente, você continua fazendo isso aqui por toda a carreira, tá? Mesma coisa, sempre, ó, pegando essa e essa alcinha. Essa alcinha.
ok? Pra fechar, gente, aqui a carreirinha de pontos baixos, pra gente iniciar agora em ponto baixo centrado, é que tem uma diferença, tá? Uma coisa bem importante que eu vou falar no final é como que você poderia fazer mais aumentos na base, tá? Então fica comigo até o fim e aprenda a subir, porque a subida é a mesma tanto se o fundo for pequeno assim ou se ele for maior, tá? Você pode fazer a mesma subida. Aí o que acontece? Você pula a corrente, que é o teu primeiro ponto, que deveria estar com o marcador. Se você não marcou a corrente, marque ela. E daí você vem no primeiro ponto baixo, ó, nas duas alcinhas. Pega essa aqui e leva pra lá, ó, tá? Aí você vem no centro da corrente. O que significa esse centro? Tá vendo que tem uma e duas alcinhas? Você insere aqui no meio, ó, entre uma e outra, tá? E aqui do outro lado também tem que sair no meio, ó, entre uma e outra embaixo disso aqui. Daí você transfere esse pontinho pra agulha, laça o fio, traz, dá altura de novo e faz a corrente. A corrente sempre vai ser o nosso primeiro ponto, então você marca ela, tá? Aí aqui é o primeiro ponto da nossa segunda carreira da lateral. Isso aqui é fundo ou base, isso aqui é lateral, tá? Aí você vai vir no centro desse próximo ponto. Então tá vendo que ele tem uma perninha pra lá e outra pra cá? É como se fosse um V. Você insere bem aqui, ó. Tá vendo? Tá embaixo aqui dessas alcinhas, bem aqui. Se você inserir bem aqui, gente, vai sair certinho lá onde ele tem que sair, que é no centro do outro lado também, ó. Entre uma e duas perninhas embaixo dessa. Laça o fio, traz, dá altura e tira as duas alcinhas. A gente fez aqui um ponto baixo centrado. No próximo, ó, você vai de novo, ó. No mesmo lugarzinho que eu te falei. Verifica se aqui atrás saiu entre as duas perninhas, laça o fio atrás da altura e faz aqui um ponto baixo, centrado. Por que centrado? Ele é igual ao mesmo ponto baixo, só que é centrado porque você insere no meio aqui, só por isso, tá? Então, insere, sempre verifique para ver se tá no lugar certo. Eu, como já tenho experiência, eu sei quando o ponto sai no meio, né? E quando ele não sai, então não precisa ficar olhando. Mas para quem tá iniciando, eu recomendo que você fique olhando para ver. Porque às vezes ele sai no lugar errado. Exemplo, ele pega aqui, ó. Embaixo disso aqui, sai aqui do lado, ó. Daí não tá no centro, porque o centro seria entre essa perninha e essa outra. Tá vendo? O centro seria aqui, ó. Tá? Então, é importante você verificar isso, se você tá começando. E a partir de agora, gente, todas as carreiras de pontos baixos e fechamentos serão iguais. Fechamentos de carreira, tá? É tudo igual. Então, não tem segredo. O segredo é você praticar. Isso que vai deixar o teu trabalho mais bonito, mais bem feito, tá bom? Mas o ponto centrado, o ponto baixo, os fechamentos de carreira... O fechamento no ponto baixo é um e o fechamento no ponto baixo centrado é outro, tá? Então, não se confunda. Vai treinando, fazendo vários mini cachepozinhos e você vai ficar fera. Você já sabia fazer o mini cachepô? Comenta aqui embaixo pra mim se você já tinha feito, se tinha feito dessa forma, se tinha dado certo, ó, tá? O fechamento de carreira é igual. Então, ó, pula a corrente, vem no primeiro ponto, leva essa alcinha lá pra trás, ó. Venho no centro da corrente, insero a agulha e transfiro essa alcinha. Laço o fio, trago, faço outra corrente. A corrente é sempre o primeiro ponto, tá vendo? Ela fica centradinha, como se fosse um ponto baixo centrado mesmo. Insiro no próximo, laço o fio, trago, dou altura, faço um ponto baixo centrado, sempre no centro. No centro. Não esqueça de dar altura. E assim você continua por 5 carreiras no total. Então, tem 1, 2, 3, tá? Então, a gente conta as carreirinhas assim.
Ou cada vezinho desse. 1, 2, 3. E aqui, ó, uma carreira e 2 carreiras, certo? Então, eu vou fazer aqui as 5 carreiras. Volte o fechamento para você fazer igual. E volto pra gente arrematar. Então, olha só, gente, fiz as 5 carreirinhas, tá? Fica bem bonito. Bem legal mesmo. Eu vou passar a medida pra vocês, né? Olha, ficou com 7 centímetros de altura aproximado. 6 ou 7. Depende de onde vai a fita métrica. E o fundo, ó, fica com aproximadamente 6,5 centímetros, tá? Fica bem legal pra colocar aqui dentro aqueles mini cactos e as suculentas, certo? Aí, você corta o fio deixando só uma pontinha, olha, pra esconder. Depois que você faz as carreiras, você não fecha, tá? Por quê? Porque a gente faz o acabamento fechando ele, tá? Então, a última carreira, você faz o último ponto e não fecha aqui. Daí, você traz, ó, toda a pontinha, tá vendo? E a gente vai formar a cabecinha aqui da corrente, tá? Porque o ponto, ele tem isso aqui e a parte de cima. E a corrente, ela só tem a parte de baixo. Por isso que a gente vai pegar, ó, a agulha menor, vai pegar, inserir no ponto baixo, vai laçar o fio e vai trazer. Ó, tá vendo? Aí, a gente precisa, pra formar, a gente precisa colocar aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Pra formar aqui o pontinho de cima da corrente. Mas só que eu venho de dentro, ó, pego essa alcinha aqui que tá embaixo. Ó, pego essa alcinha de baixo e coloco lá no meio a agulha, tá vendo? Venho pela alcinha de baixo e ponho no meio do último ponto. E laço esse fio e trago. Ó, tá vendo que ele forma aqui a parte de cima da corrente? Daí você só ajusta, né, pra ficar parecido, bem parecido com os demais, tá? Ó. Aí, o que que acontece? Você pega essa pontinha e vem trabalhando ela, trazendo ela por dentro desses pontos da carreira. Então, o que que eu faço? Eu passo primeiro a agulha embaixo dos pontos, tá? Laço esse fio e trago. Laço pela ponta, porque pra mim facilita. Ó. E faço isso algumas vezes. Algumas pessoas usam cola pra dar mais segurança, tá? A gente vai usar ali um pinguinho de cola, mas se você não quiser, não precisa, é opcional. Daí você corta. Tem essa cola aqui, gente, que ela é bem boa. É adesiva instantânea, tá? Então, o que que você faz? Você pega essa cola, você não passa muito, tá? Você passa só um pinguinho lá embaixo da pontinha que você cortou, ó. E pronto. Pode deixar lá que ela vai secar. Essa cola, ela gruda até a mão. Aí você arruma seu cesto, ó, que ele ficou um pouquinho torto, né, de fazer o acabamento. Você só arruma ele assim. E está prontinho. Tá? Comentem aí se vocês conseguiram fazer, se a aula foi clara. Se você não conseguiu entender alguma coisa, fala aí o que que foi. Ah, e olha o detalhezinho aqui, gente, ó. Que eu subi de um jeito diferente desse outro. Tá vendo? Vocês conseguem perceber? Esse aqui eu já ensinei lá no clube, tá? Que é o curso. Esse daqui é o modo mais tradicional que vocês vão ver, mas ele fica marcadinho, tá? Se você quiser aprender a fazer os cestos assim sem marcação, só ir lá ver a aula, tá na bandeja mel, certo? Se você já for aluna do clube. Comenta aqui se você é aluna do clube e já sabe fazer, ou se você vai ver essa aula, porque muita gente ainda não viu. Então é isso, gente. Agora eu vou comentar outra parte que eu falei pra vocês, né? Que é a parte dos aumentos. Então, pra gente falar de aumentos aqui do fundo, eu vou trazer esse outro exemplo aqui, que é um fundo, tá? De ponto baixo centrado, que é um fundo onde a gente trabalha com esse ponto aqui, ó, que a gente trabalhou na parede, tá? Então, o que que acontece? Pra você fazer os aumentos, você vai fazer intercalado, tá? Pra um tamanho um pouquinho maior. Depois, para trabalhos bem maiores, você precisa intercalar diferente. Mas para trabalhos
que são médios, pequenos, um pouquinho grandes só, você pode usar essa mesma sequência que eu vou passar. Então, a primeira carreira aqui, ó, eu coloquei 8 porque o meu fio era fino, certo? Mas aqui, quando o fio é normal, mais grossinho, a gente usa 7 pontos, depois faz um aumento para cada um deles, certo? Depois, na próxima carreira, a gente faz um ponto sozinho em um desses do aumento e depois um aumento. Um sozinho e um aumento. Isso você faz tanto para trabalhos com ponto baixo centrado no fundo, quanto para trabalhos em pontos baixos, que é esse caso. Depois, na quarta carreira, naquele ponto que você subiu por primeiro, que ele ficou sozinho, você faz um aumento. Aí depois você faz um sozinho, 2 sozinhos, um aumento. Aí intercala, né, por toda a carreira. Então aqui é 2, 1, 2, 1, aqui é um aumento e 2 pontos sozinhos, um aumento e 2 pontos sozinhos por toda a carreira. E depois a gente segue a mesma sequência no próximo. O que acontece? Quando você subiu lá o aumento no início, você fez 1, 2 pontos. Na próxima carreira, nesse ponto antes do aumento, você faz um aumento, ó. Um aumento, aí 1, 2, 3, um aumento. Está vendo que é sempre no ponto antes desse aumento, ó, tá? Se você quiser entender melhor como que faz esses aumentos, eu vou deixar o vídeo na descrição que já tem aqui no canal. Muitas meninas fazem trabalhos por preço e fundo, aí você vai entender na prática, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês façam. Se você fez e deu certo, comenta aqui. E eu vejo vocês na próxima aula. E se você gostou, compartilha esse vídeo. Beijo e até a próxima!